Olá, boa tarde. Eu me chamo Santiago Lacerda. Esse vídeo faz parte da atividade avaliativa da disciplina de Física do Solo. Hoje iremos abordar monitoramento do teor de água no solo em tempo real com as técnicas de TDR e FDR, né? Esse trabalho foi realizado por mim e pelo discente Gustavo de Oliveira, né? Sobre a orientação do professor Genelício Cruzoé Rocha. A água no solo, ela, ela tem um papel essencial desempenha um papel essencial para a agricultura, uma vez que ela é muito importante no crescimento para o crescimento das plantas, pela produção de alimentos e também na manutenção de vários ecossistemas agrícolas, né? E, além disso, a água ela é um fator determinante, né, quando a gente fala em manejo, né, na verdade, manejo eficiente da água para a sustentabilidade, devido à crescente demanda, né, por alimentos, devido a crescente ah, aumento da população, né, cada vez mais esse recurso tão essencial para nossas vidas tem se tornado escasso. E de tal forma que o manejo, né, da irrigação então é uma prática indispensável, né, para a gente garantir esse suprimento hídrico, né, para as culturas e muitas das vezes evitar o déficit ou se não aplicar em excesso, né, levando a esse desperdício de água no solo. Bom, e falando um pouco sobre o impacto das mudanças climáticas no uso da água, é essencial dizer que com as mudanças climáticas, né, a agricultura ela tem enfrentado grandes desafios, uma vez que eventos extremos, né, têm ocorrido constantemente e muitas das vezes ah, trazendo secas prolongadas ou ondas de calor ou chuvas intensas que vão afetar essa disponibilidade da água e prejudicar também a saúde do solo. Nesse sentido, né, essas alterações no padrão de chuva, né, de precipitação, tornam indispensável, né, o planejamento, né, da irrigação, ah, devido a essa complexidade e imprevisibilidade, né, na ocorrência desses eventos extremos. Assim, essas condições, né, tornam esse manejo e racional, o manejo e monitoramento da água essencial e importantes, né, para garantir a segurança alimentar e também preservar os recursos naturais. O manejo e monitoramento de água no solo ele é essencial, né, para garantir práticas sustentáveis e mais produtivas dentro do setor, né? E existem assim diversos métodos, né, que permitem cessar essa condição local de água no solo, né? Nós podemos dividir eles entre métodos diretos e indiretos. Método direto como o método termogravimétrico e métodos diretos como a câmara de Richards, sonda de nêutron, tensiômetro e a reflectometria no domínio, né? Seja ela por tempo ou frequência. Nessa apresentação iremos focar na reflectometria, no domínio de tempo, uma vez que é um método que, através de, de utiliza, né, de propriedades físicas do solo, né, para poder estimar essa umidade, são técnicas que estão sendo mais amplamente utilizadas hoje devido à sua precisão e versatilidade. Uh, Falando dos métodos indiretos, né, mais atuais, aqueles que vamos focar no nosso trabalho, que é a reflectometria no domínio de tempo e a reflectometria no domínio de frequência, o TDR ele é uma técnica que mede o teor de água no solo por meio do tempo de percurso de um pulso eletromagnético, né, ao longo da sonda que foi inserida no solo. E esse tempo de percurso ele está diretamente relacionado com a constante dielétrica do solo, que é uma propriedade que varia conforme o teor de água no solo. Bom, falando a respeito da reflectometria no domínio de frequência, né, o FDR, a teoria por trás do FDR é a mesma da observada no TDR. Só que ao contrário de estimar o tempo, né, em que mede o ajuste na recorrência do sinal transmitido do TDR, que é modificado assim pela permissividade do solo,
O FDR, ele fornece uma estimativa da umidade com uma mudança de frequência de sinal, como resultado das propriedades dielétricas daquele solo. Em um solo com uma certa quantidade de água, essa quantidade de água pode surtir interferência ali pelo sensor. E esse sensor ele vai calcular a valor da permissividade ah, dielétrica daquele solo, né? Logo, quando você tem esse valor calculado de permissividade, por meio de calibrações, né, e cálculos, a gente consegue estimar o valor de umidade do solo. Então, perceba que o valor de umidade do solo é uma medida indireta, né, porque o que calculamos no solo é o valor da permissividade através do sensor. Então, a proposta é bem semelhante ao do TDR. E o que seria permissividade dielétrica, né? O que seria essa permissividade falada no slide anterior? Permissividade ela está relacionada com a capacidade de um material tem de reter cargas elétricas, né? Logo, sim, quanto maior for essa constante dielétrica dele, né, melhor capacitor essa substância é. Então, ela consegue armazenar mais cargas, né? E no solo, né, essa permissividade elétrica ela é influenciada assim, pelos seguintes componentes, né, pela constante, pela água, pela matriz do solo e pelo ar. E aqui a gente tem, definido por valores, que a constante dielétrica da água é 80, do solo pode variar aí, dependendo dos seus componentes, né, como matéria orgânica e os minerais variando de 3 a 5, e o ar com valor 1. Então, como eu disse, né, o solo, por ser um sistema trifásico, né, essas variações, né, na razão, na proporção de água e ar, permite a gente calcular, né, essa constante dielétrica do solo e determinar o teor de água naquele solo. E da mesma forma, né, a gente pode observar também que em frequências muito baixas, utilizando do FDR, né, e esses sensores, eles polarizam a água e os sais, né? E muitas das vezes eles podem tornar o meio, né, pode tornar esses sensores mais sensíveis à salinidade. Observe aqui nessa imagem, né, que em baixas frequências, né, o FDR ele torna um pouco mais impreciso devido a esse meio, né, estar mais tiver uma concentração de sais pode afetar as medições do FDR. Logo, em frequências mais altas, o sensor, né, o equipamento se torna mais preciso, né? Então, existem algumas variáveis que podem afetar, né, essa sensibilidade do setor, como a temperatura, salinidade, densidade, como foi falado anteriormente, frequência do campo elétrico e o tipo de solo, né? Logo, o TDR e o FDR, né, eles utilizam as propriedades físicas do solo para estimar essa umidade. Então, resumindo até aqui, essas tecnologias, né, elas são baseadas, ora, pela interação entre os pulsos eletromagnéticos, né, e o solo, como medindo os parâmetros, né, como o TDR, ou pela mudança de frequência, né, a oscilação dessa frequência como o FDR, mas em todos os casos ambos são influenciados pela constante dielétrica do meio. Uma vez medida essa constante dielétrica calculada, a gente permite inferir a umidade do solo. E esses aparelhos apresentam algumas vantagens e desvantagens que serão destacadas no slide seguinte. Quando a gente fala de vantagens, né, aqui a gente pode separar os dois. O TDR, né, ele apresenta uma alta precisão nessas medições de volumétrica e também não requer uma calibração constante, como o FDR, né? E também ele apresenta uma rapidez na obtenção dos resultados. E o FDR, da mesma forma, ele é um pouco mais ele é mais acessível, né, e mais econômico que o TDR, porque o TDR é um equipamento mais robusto, mais caro, né? Além disso, o FDR é um equipamento compacto e fácil de instalação, traz uma maior segurança do operador. Os dois trazem, na verdade, são vantagens para os dois e funciona bem no monitoramento em larga escala, né? Devido a ele ser mais acessível, né, e mais econômico do que o TDR.
Como desvantagens, o TDR ele é um equipamento mais caro, mais complexo para ser usado e ele pode sofrer em solos altamente salinos, além de necessitar, né, de uma calibração para diferentes tipos de solo. Quando falamos do FDR, ele também é um aparelho sensível à salinidade. Veja que quando a gente trabalha com frequências mais baixas, né, essa sensibilidade é maior para o uso deste equipamento, então tem que se atentar a isso, né, além da questão da temperatura. E, além disso, também ele requer uma calibração para diferentes tipos de solo. Né? Então, veja que são aparelhos assim, que permitem, né, o uso constante, né, devido a essa portabilidade, a alta precisão e além de ser fácil de manusear, mas requerem cuidados, né, principalmente na parte da calibração para os diferentes tipos de solos e na questão da salinidade, temperatura, né, que às vezes podem afetar esses sensores. Aqui a gente conclui essa primeira parte da apresentação. O Gustavo, ele vai, na segunda parte do vídeo, vai gravar uma prática na casa de vegetação, mostrando um pouco mais sobre o uso desses sensores no solo. Então, assim, eu agradeço a participação e encerro a apresentação. Então, pessoal, estamos aqui na casa de vegetação e vamos demonstrar para vocês o uso desses dois equipamentos, o TDR e o FDR. Primeiramente, esse aqui é o TDR, que é um equipamento desenvolvido pela Decagon. Esse equipamento em específico, ele é um equipamento um pouco mais antigo, mas muito eficiente em obter os níveis de água no solo. Para se utilizar esse equipamento, primeiramente deve-se ter a sonda. São diferentes tipos de sonda. Essa aqui é a sonda EC5, utilizada para obtenção de níveis de água no solo que varia de 0 até 100%. Esse equipamento também exige um pouco de configurações, então devemos ficar um pouco atento quanto a elas. Apesar de tudo, são calibrações bem simples, como por exemplo, vir aqui na guia de calibração, acessar o tipo de sensor, né, que está sendo utilizado e verificar qual tipo de curva que está sendo utilizada, a depender se você vai trabalhar com solo ou com substrato. Aqui, por exemplo, vamos utilizar a curva padrão para determinar o volume de água no solo, e para isso ela é chamada de mineral. Existem outras curvas também, bem como você pode adicionar uma curva customizada para o seu trabalho. Vindo aqui em coeficientes, podemos verificar quais são os possíveis ajustes necessários que estão embutidos nessa curva para permitir obter de forma mais eficiente possível a umidade no solo. Voltamos para a fase inicial e aqui podemos ver que ele entrega o volume de água no solo em metros cúbicos por metro cúbico. Outras unidades, como por exemplo a de porcentagem, também é possível. Aqui nós temos o FDR, é um equipamento um pouco mais recente e esse já conta com a tecnologia Bluetooth. Ou seja, uma vez conectado no aparelho e determinada a umidade no solo, os dados estarão diretamente no telefone do usuário. Um ponto que eu gostaria de destacar, em função dessas duas sondas, antes de realizar a leitura aqui no solo, é o seu tamanho. Isso aqui é de suma importância para determinar o quanto de solo que pode ser explorado e verificada a umidade de água no solo. Por exemplo, quanto maior for essa sonda, maior o volume de solo explorado. Essa sonda, por exemplo, essa EC5, tem uma haste de 5 cm e pode explorar, por exemplo, 300 ml de solo. Enquanto essa sonda aqui, que é um pouco maior, chega a explorar na faixa dos 700 ml. Há sondas maiores, que exploram, por exemplo, até 2 litros de solo. Então, pessoal, vamos agora fazer o processo de verificação de umidade desse solo. Podemos ver que, por exemplo, o TDR ele está apontando dados negativos. Isso aqui é comum para ele, né? O que não pode acontecer é esses dados continuar negativos uma vez que ele é introduzido no solo. Para introduzir essa haste no solo, deve-se ter um pouco de cuidado. Primeiramente, nunca segurando aqui nessa parte inicial, porque pode levar ao rompimento desse cabo, principalmente na hora de retirar. Então vamos introduzir de forma vagarosamente nesse solo. Introduzimos a haste, pressionamos um pouquinho mais, para que ela vai entrar um pouco mais dentro do solo. E aqui podemos verificar a umidade no solo. Caso esse valor ainda continue negativo, pode-se apertar o Enter para induzir o pulso e assim esperar calibrar qual seria o valor de umidade no solo. Aqui verificamos que a umidade no solo é na faixa de 28,9%, que seria equivalente a 0,28,9 metros cúbicos por metros cúbicos. Para fazer a remoção dessa sonda no solo, a gente deve ter um pouco de cuidado. Nunca segurar e puxar
diretamente no cabo, para evitar que não se rompa. Por isso, existe uma parte nessa sonda que deve se segurar, que é indicada pelo próprio desenvolvedor. E nessa sonda a gente consegue ver de forma melhor onde seria esse local de segurar. Vamos segurar aqui. Remova a sonda sempre devagar, para evitar que o solo suba e faça um buraco. Aqui a gente pode fazer a limpeza da sonda. Agora vamos introduzi-la em um solo que está bem seco. Novamente podemos verificar que aqui a umidade do solo ela está negativa, ou seja, ela não está verificando a umidade do solo ainda. Aqui já podemos observar que já tem uma certa resistência em introduzir a sonda no solo. Estou colocando bastante força, então nesse momento tem que ter um pouco de cuidado para não quebrar a sonda. Aqui podemos dar um OK e verificamos aqui. O valor continua bem próximo ao negativo. Então o que podemos dizer é que os níveis de água desse solo é muito baixo. Estão abaixo daquela capacidade que a sonda tem de leitura. Então estamos aqui com o FDR, a sonda gigante dele. Aqui os mesmos cuidados que devemos ter com o TDR. Introdução. Como ela é uma sonda um pouco maior, às vezes ela tem uma certa resistência maior do solo contra ela. Aqui no aplicativo específico desse equipamento, né? E apenas uma rápida recarregamento da página já verificamos a umidade no solo. Então, aqui são as duas sondas, né, que podemos observar. Anteriormente essa sonda do FDR deu na faixa de 30% e aqui no equipamento TDR também na faixa dos 30% a 31%. Vamos fazer uma leitura aqui no início. A vantagem do TDR é que o cabo da sonda é bem grande. Aqui a gente pode verificar a umidade do solo. Como podemos observar, é bem estável. Tem uma variaçãozinha, principalmente na hora que mexe. Talvez que também agita ali um pouco o solo. Mas essa variação é bem pequena. Vemos que, por exemplo, aqui está a umidade desse solo. Como podemos observar, no início havia um pouco menos de umidade aqui na superfície do solo, mas à medida que foi se aprofundando, essa umidade aumentou. Então podemos pegar essa diferença de umidade em uma zona bem pequena, ou seja, é aproximadamente 22 centímetros de distância um do outro, mostrando o quanto esse equipamento é eficiente, principalmente na área de pesquisa. Então, pessoal, podemos concluir que o TDR e o FDR são técnicas muito importantes e úteis no dia a dia para o agricultor e também para a pesquisa. Se você ficou até aqui, agradecemos e esperamos que esse conteúdo tenha agregado alguma coisa na sua vida. Então, muito obrigado e até a próxima.